Vai, começa para gravar. Pronto, valendo, vamos embora. Então, vamos lá. Então, vou começar de novo, né? Boa noite a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos dar, então, continuidade, né, à nossa segunda aula no curso de Meditação como Caminho para Enfrentar a Ansiedade. Então, eu vou fazer um breve apanhado do que foi colocado na aula passada, para aquelas pessoas que não puderam comparecer, ou que, enfim, para a gente contextualizar e começar a conversar. Nós vimos na aula passada que existe uma integração entre sistemas, onde eu apresentei para vocês o sistema nervoso, onde a célula integradora, onde a célula funcional é o neurônio, o sistema endócrino, que faz a integração através de hormônios, e o sistema imunológico, que é um sistema de defesa, que faz essa defesa contra vírus, bactérias, em termos de célula, né? Ou substâncias que também percorrem o sistema sanguíneo. A grande novidade, né, de alguns anos aí, é o estudo da integração entre esses sistemas. Porque antigamente a gente pensava que esses sistemas funcionassem de forma individual. Mas não, hoje a gente sabe que o sistema nervoso se comunica com o sistema endócrino com o sistema nervoso, com o sistema imunológico, ou seja, a comunicação desses sistemas é de mão dupla. Então, na verdade, o que ele forma é um macrosistema de controle. Esse sistema, esses sistemas, né, são impactados pelas nossas emoções. E aí que forma esta palavra enorme, né, psico, então, dessa parte do sistema nervoso de processamento emocional, neuro, endócrino, imunológico, ou eixo psico-neuroendócrino imunológico. É uma grande área de estudo que hoje a gente dá muita ênfase, né? Quando esses sistemas eles estão harmonizados, ou seja, quando eu tenho um equilíbrio emocional, principalmente, né, mais estruturado, eu posso dizer que a funcionalidade do meu meio interno é maior. Então, quando esses sistemas estão harmônicos, eu tenho um equilíbrio orgânico que eu chamei de homeostasia. Mas o tempo todo, a gente tem estímulos externos que estão tentando desequilibrar esse organismo e esses sistemas se estão reequilibrando. Então, a gente viu que existe, eu entrei, né, na problemática do estresse. Então, o que eu falei semana passada para vocês é que existe um nível de estresse que ele é funcional. Esse nível de estresse que é funcional é o que a gente chama de alerta. Por exemplo, para preparar essa aula, para falar com vocês, por mais que eu tenha experiência, né, no ensino, sempre é um certo grau de ansiedade, como um ator que vai entrar, né, para fazer uma peça de teatro, tem aquela expectativa, aquele alerta. Então, aquele alerta, ele é altamente funcional, porque ele me mantém ativo, o meu cérebro está com uma cognição clara, eu tenho vigor físico, eu tenho entusiasmo, eu tenho lucidez mental, e eu tenho, nesse momento, se eu me mantiver nesse estado, uma resistência a doenças. No entanto, se eu começo a estimular esse organismo demasiadamente, e eu começo a perder, por exemplo, controle emocional, ou, eu não gosto muito dessa palavra controle, mas apaziguamento, eu não tenho um apaziguamento emocional, eu começo a sair um pouco do eixo, né, do equilíbrio, eu posso impactar esse sistema de uma forma tal que eu entro num estresse chamado disfuncional. E que na semana passada eu mostrei para vocês que tem graus, né, de perda.
Então, inclusive a gente comentou algumas causas de estresse, depois como que você identifica no corpo isso. Então, a gente falou de várias coisas. Nesse estado, a gente tem gradativamente a perda da criatividade, da comunicação, o organismo começa a ficar com muita fadiga, começa a aparecer a irritabilidade, os distúrbios de sono, a falta de concentração. Eu estou frisando isso porque vocês vão ver que a meditação, do ponto de vista biológico, ela vai melhorar muitos desses aspectos. Então, ela é um instrumento maravilhoso, que eu chamo de efeitos colaterais da meditação, né? Porque ela não foi, ela não é para isso. Ela, na verdade, ela é muito mais uma forma, um meio de vida, né? O próprio yoga, né? É um modo de você viver de tal sorte que você faz uma ligação com o divino, né? Não é algo para ser usado como instrumento para melhorar a saúde, mas como ela tem esses efeitos, digamos, colaterais, no Ocidente acabou, né? A gente acaba usando isso como uma ferramenta realmente na área de saúde. Então, continuando, né? Eu falei também que existem muitas doenças, então, causadas por esse desequilíbrio. Então, o estresse, na verdade, ele é o pano de fundo para desequilíbrios, para todas as doenças, se você for ver. Depende da vulnerabilidade desse organismo. Então, quando eu descompenso, eu posso ter problemas digestórios, problemas de alteração de sono, problemas de pele, doenças cardíacas, aumento da sensibilidade dolorosa. E eu dei muita ênfase semana passada de algumas psicopatologias que podem aparecer decorrentes do estresse, que são os transtornos de ansiedade. Eu dei ênfase à ansiedade generalizada e ao pânico. E eu falei, por exemplo, de alguns sintomas, né? Todos os transtornos de ansiedade, eu quero que vocês lembrem muito bem disso. Eu tenho como carro-chefe o medo e a preocupação. O que vai diferir de um transtorno para outro é o tipo de medo, o tipo de preocupação. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso está ligado a determinadas áreas cerebrais, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Bom, feito essa contextualização, meio breve, eu quero chamar a atenção que existem vários métodos de meditação. E para aquelas pessoas que fazem curso, né, com o Guilherme sabem muito bem disso, que ele dá vários métodos de meditação. E nesses métodos de meditação, o professor Roberto Cardoso, ele é um pesquisador lá da Unifesp, muito sério, né, que faz estudos nesse campo da meditação, e ele publicou em 2004 esse artigo muito interessante, onde ele fez um levantamento bibliográfico muito amplo, uma revisão da literatura, vendo diferentes tipos de meditação. E ele fez uma espécie de conceito operacional, ou qualquer coisa que a gente possa chamar nesse gênero. Ele pegou o quê? Ele pegou aqueles passos nos processos meditativos que são comuns. Então, todo processo meditativo, toda meditação tem como base o relaxamento muscular. Então, a primeira coisa que aparece é o relaxamento muscular. Não confundir meditação com relaxamento, mas o relaxamento aparece, né? Outra coisa importante da gente lembrar é que o nosso estado mental no alerta existe no eletroencefalograma, aqueles fiozinhos que a gente põe, né, para fazer a detecção das ondas cerebrais. As ondas cerebrais no alerta, elas são muito rápidas, chamadas ondas beta. Quando você começa a relaxar, você começa a passar essas ondas vai modificar a frequência dessas ondas, então a gente passa para as ondas alfa, que são as ondas de relaxamento, depois delta, gama, e aí vai, né? Então a gente tem uma alteração do eletroencefalograma, e esse estado da meditação,
vai levar a um relaxamento da lógica. O que significa isso? É como se você ficasse na posição de observador. Eu observo os meus pensamentos, mas não vou embora com os pensamentos. Então, isso a gente chama de relaxamento da lógica. Eu não julgo o pensamento, isso é bom, isso é mal. Não, eu simplesmente deixo passar o pensamento como se passa nuvens no céu. Normalmente, a meditação, quando a pessoa está iniciando, né, aprendendo meditação, um instrutor dá alguns comandos para ensinar. Mas uma vez aprendido o método, ele é autoinduzido. Não é um método que você fica induzindo a pessoa, mas ela mesma é capaz de fazer a meditação sozinha. E como esses pensamentos são muito rápidos, uma forma de você enganar a mente, né, é você fazer um processo de focalização, que o Roberto Cardoso chama de âncora. O que pode ser uma âncora? Um mantra, uma frase repetitiva, pode ser a observação, por exemplo, de uma imagem, né? Eu posso... E uma coisa muito comum é prestar atenção na respiração, né? A gente vai ver que eu não vou dar ênfase hoje no processo respiratório, a gente está esquematizando uma outra aula para falar sobre isso, mas a respiração é um processo que, por si só, ele já leva a um relaxamento, já leva a uma diminuição de frequência cardíaca. Mas a meditação vai além, né? Mas, de qualquer maneira, ela passa por um processo respiratório. E uma forma de você fazer uma âncora é fazer uma âncora com a respiração. Por exemplo, uma coisa que o Guilherme ensina, né, Shamatha, por exemplo, é prestar atenção na respiração, fazer inspirações e expirações 21 vezes. Então, você faz essa contagem e vai fazendo um centramento, né? Então, esses seriam os passos comuns de todo o processo meditativo. Então, uma pergunta que vem é: o que acontece no cérebro desse indivíduo que está meditando, né? Então, vamos ver alguns aspectos, tá? Tem muita coisa, eu não quero que vocês prestem muita atenção nos nomes. A ideia é trazer aqui aquilo que a gente sempre fala e que dentro do Instituto da Revolução de Si é colocado. Esse processo, ele tem que modificar o comportamento, ele é um processo importante de modificação de comportamento. E não simplesmente você ficar entrando numa parte cognitiva e você ficar sabendo a fisiologia profunda. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o quanto isso modifica o cérebro. Então, eu não quero que vocês prestem muita atenção nos nomes, mas no efeito que ela produz. E eu acho que isso é muito, pelo menos para mim, que gosto muito de fisiologia e neurofisiologia, para mim é extremamente convincente, né? Esse tipo de argumento. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, agora vocês estão vendo, né? Todo mundo está vendo? Um corte do sistema nervoso, tá? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de encéfalo, que está dentro da caixa craniana. Então, é como se eu cortasse aqui no meio a minha cabeça e eu estou vendo metade, tá? Um hemisfério. Então, o encéfalo eu posso dividir em dois hemisférios, direito e esquerdo. Quando eu começo um processo meditativo, lembra que nós temos uma âncora, né? Então, essa âncora é um processo de focalização de atenção. Vocês vão ver hoje que bacana que vai ser a meditação que o Guilherme vai fazer, que ele vai chamar a atenção disso. A focalização. Eu posso fazer a focalização, como eu falei, eu posso colocar a âncora onde eu quiser. Mas, de qualquer maneira, veja o que acontece. Quando eu começo a focalização, esta área que eu apontei com a seta, chamado giro anterior do cíngulo, e córtex pré-frontal, é toda essa área, tá? O giro anterior do cíngulo está nesse córtex pré-frontal. Essas áreas aqui são ativadas. Então, conforme eu faço foco, tá? Ou faço foco
entre o ponto, entre as sobrancelhas, ou eu faço um foco no peito, no coração, no batimento cardíaco, não importa. Eu focalizei a atenção. Essa atenção focalizada, ela vai suscitar, depois de algum tempinho, ela vai começar a impactar várias redes neuronais e o impulso vem para esta área aqui, que a minha seta deslocou, desculpa, na hora que eu colei, ela é um pouquinho mais para cá, tá? É nesta área aqui onde está passando o meu mouse. Esta área chama-se tálamo, onde ela está apontada é abaixo. Então, ela é um pouquinho mais para cima, essa seta, ela deslocou. Então, é nesta região chamada tálamo. O tálamo é uma região importantíssima, ela tem vários núcleos, né, neuronais, onde é uma área de acepção de tudo que é sensorial, exceto o olfato. Tudo que é sensorial passa pelo tálamo. E ele dirige esses estímulos sensoriais para áreas específicas. Quando ele é ativado aqui, ele é ativado dois núcleos particulares dele que geram a liberação de um neurotransmissor que vai inibir esta área parietal. Então, olha que coisa interessante, uma espécie de cascata. Eu foco a atenção, essa primeira seta, ele ativa o tálamo, ativa redes neuronais inibitórias no tálamo, que vão culminar na desativação dessa área parietal e parte também do temporal que não está aí. Tá? O temporal é esse lobo aqui, ó, que está lá embaixo. Então, o que acontece? Essa região parietal, né, e áreas temporais, ela te dá a dimensão do corpo, do aqui, do contato, da onde eu tô, qual é o meu limite, né? À medida que ela vai sendo desativada, a sensação que você tem é de expansão, é como se você estivesse crescendo, expandindo, tá? Então, o processo meditativo, ele leva você a um estado de contemplação, um estado de abertura, por causa, principalmente, quando começa a desativar essas áreas. Então, aqui eu fiz um pequeno esquema disso que eu falei, tá? Dessas vias excitatórias e inibitórias. Então, olha, eu tenho foco de atenção, eu ativo o córtex pré-frontal e o giro do símbolo, aquela área aqui frontal. Ele libera um transmissor, neurotransmissor lá excitatório, vai excitar, vai estimular vias desse tálamo que são inibitórias. Ó, libera esse neurotransmissor inibitório, tá? Então, eu tenho esses núcleos aqui, talâmicos, que vão desativar o lobo parietal. E é onde faz a integração também de informação sensorial. Então, veja, é como se eu cortasse o meu sensorial, é como se eu tirasse o externo e eu volto para o meu interno. Então, a meditação é essa volta para o interno, essa volta para o meu mundo interno. E isso é altamente significativo, né? Vamos ver alguns mecanismos cerebrais, só dar uma passeada, tá? Por esse cérebro. Muitos estudos que a gente vê hoje publicados são de ressonância magnética funcional. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas são aqueles exames onde você vê o cérebro funcionando, né? Então, tem vários estudos de ressonância magnética funcional de meditadores. E muitos trabalhos, o que mais chama a atenção da gente é que tem trabalhos que são de pessoas iniciantes, pessoas que, por exemplo, estão praticando a meditação há 2 meses, há 8 semanas. Já dá uma modificação cerebral, já é possível você verificar já uma alteração cerebral a nível funcional, né? Então, aqui eu estou evidenciando aquele encéfalo visto de baixo para cima, tá? Então, visto de baixo para cima, aquela região frontal, existe uma região chamada órbito frontal e uma ventromedial, que está representada aqui em vermelho e essa em verde, o órbito frontal. Essas áreas que estão aqui, ó, na testa,
tá? Que estão aqui na frente, só que para o lado de baixo. Elas são áreas importantes para a modulação do sistema límbico, do sistema emocional. E aqui vocês estão evidenciando áreas bem interessantes que são essas áreas de processamento emocional. Por exemplo, esta bolinha aqui vermelha é chamada de amígdala. Tá vendo que você tem duas, né? Você tem do lado direito, do lado esquerdo. Tudo que você tem num hemisfério, você tem no hemisfério contralateral, tá? Então, tudo que tem no direito, tem no esquerdo também. Então, eu vou ver. Aqui eu tenho duas amígdalas, né? E tenho essa regiãozinha aqui, que é chamada de hipocampo. O hipocampo é onde você tem a memória semântica, a memória dos fatos e eventos que acontecem. Então, ela vai guardando. É aí que tem, por exemplo, o problema do Alzheimer, né? Quando você tem uma degeneração dessa área. Se você fortalece essa área, você melhora a memória. E esta área tem multiplicação de neurônios, chamado neurogênese. Os neurônios não se multiplicam, tá? Mas nesta área, em particular, ele se multiplica. E quanto mais você tem, então, isso, melhor a sua memória. Então, vai guardando essas informações. Olha o que a meditação faz. Existe essa região aqui, olha, chamada giro do cíngulo, que também é uma região super importante. O processo atencional começa também aqui, lembra? Então, olha alguns estudos que eu peguei assim, né? Por exemplo, maior ativação, a meditação leva a maior ativação do córtex pré-frontal medial, né, ventromedial, e ao órbito frontal, que eu coloquei a figura aqui, dando maior modulação no sistema límbico. Então, quer dizer que você consegue modular esse sistema. Isso significa o quê? Significa, por exemplo, vocês vão ver mais para frente, que mexe com estruturas em termos de estrutura neuronal mesmo dessas regiões. Não é só funcional. Esses trabalhos estão sendo mostrados ressonância magnética funcional. Então, a funcionalidade é alterada, mas é mais do que isso. A meditação diária, a meditação feita com regularidade, ela vai mudando a estrutura do cérebro. E aqui eu acho uma coisa muito interessante, vocês localizarem onde fica esse giro do cíngulo. O Guilherme, gostaria que você visse, ó, onde eu estou pondo o dedo, tá? Então, ó, essa região, tá? E aqui, ó, dedão, hipocampo, tá? Embaixo do temporal, tá? Então, guarda essa localização, que essa localização é curiosa. Vamos ver um pouquinho mais desse processamento, de algumas outras áreas que eu gostaria de falar, ou de resultados de modificações dessas áreas. Então, diversos estudos têm evidenciado, né, que a meditação praticada regularmente, não adianta, é que nem exercício físico, tá, pessoal? Não adianta fazer uma vez por semana, é diário, mesmo que você faça pouquinho, mas diário, tá? Quando você tem essa regularidade, você tem uma redução da reatividade fisiológica. O que quer dizer isso? Você interrompe automatismos. Nossa, gente, isso em termos de inteligência interpessoal é tudo, né? Porque se eu sou uma pessoa que respondo sem ter nenhuma modulação, muitas vezes eu tenho um problema de comunicação, né? Às vezes até violenta. Então, não é que você fica mais tranquilo para fazer um equilíbrio emocional entre respostas que vêm, modulação do córtex pré-frontal em relação a essas áreas límbicas, modulam e equilibram essas emoções, dando respostas mais funcionais, mais adaptativas. Eu tenho também uma facilitação das condições basais depois de exposição a estímulos estressantes. O que significa isso? Maior flexibilidade.
Não é que você não vai ter mais estresse na vida, imagina, claro que você vai ter, claro que você vai desequilibrar muitas vezes, mas quando a gente desequilibra e você tem um cérebro treinado dentro de processos meditativos, você volta mais rápido ao equilíbrio, você volta mais rápido a este centramento. Então, você pode até ter momentos de desequilíbrio, mas a volta é mais rápida. Então, isso é muito interessante. Maior resistência a eventos negativos e maior disponibilidade a tratar de eventos positivos. Uma espécie de mudança de óculos, sabe? De você enxergar que na vida, ok, tem um monte de entre aspas, problema. Você substitui a visão de problema por desafios. Quando você substitui isso, faz toda a diferença, né? Desafios estão aqui para serem superados, para serem enfrentados. Mesmo que eu não consiga superar, mas eu tenho enfrentamento. Então, esta força de enfrentamento, de olhar os eventos negativos e ter maior disponibilidade de ver eventos positivos, faz toda a diferença no comportamento, né? A meditação também, então, parece potencializar o controle do córtex pré-frontal, como eu falei, sobre o sistema límbico, particularmente diminuindo a atividade da amígdala. Esta região que eu estou passando o mouse, que eu falei que é a amígdala, é uma região importantíssima como região central do circuito do medo. Quando você tem o cérebro de um indivíduo treinado com a meditação, quer dizer, com meditação constante, vocês vão ver que tem modificação na forma de estimular essa amígdala. E vai ter mudança estrutural, inclusive. Eu quero salientar uma coisa amarrando com a aula passada, por isso que eu fiz aquela pequena revisão. No processo da ansiedade, ou nos transtornos de ansiedade, o que tem como base? Medo. Por quê? Porque na ansiedade generalizada, por exemplo, ou no pânico, você tem estimulação demasiada desta área chamada amígdala. Então, você tem uma estrutura que começa a ser muito estimulada e vai fazer o quê? Vai fazer com que esse medo tome dimensões como uma emoção paralisante. O medo, até um certo nível, ele é funcional. É como o estresse, a primeira fase do alerta. Tem uma ansiedade, mas uma ansiedade funcional. Quando isso ultrapassa um determinado nível, começa a ser disfuncional. Então, essa disfuncionalidade que é apresentada nos transtornos de ansiedade, quando o indivíduo medita, ele vai reduzindo a atividade da amígdala. E isto vai fazendo o quê? Com que você module mais a reação de medo, tá? A resposta emocional do medo. Bom, falando do eixo, eu falei que eu ia falar só 40 minutos, né? Meu Deus, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do eixo psiconeuroendócrino imunológico, lembrando um pouquinho, eu já fiz a recordação, mas lembrando agora de cada um dessas dimensões, o que a meditação faz? Porque eu falo para vocês o seguinte, processo meditativo leva a alterações tão profundas no meu organismo que vai levar esse eixo psiconeuroendócrino imunológico para uma homeostasia. Então, eu vou ter alterações no meu cérebro, no meu sistema periférico, no meu sistema simpático, vou ter alterações no endócrino, no imunológico, e é aqui que eu quero dar uma passeada com vocês para mostrar isso. Bom, sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Todo mundo já ouviu falar disso, né? O que acontece? Olha, aqui está representado o encéfalo e aqui a medula espinhal, que está dentro do canal vertebral. Então, eu tenho encéfalo dentro da caixa craniana, medula espinal dentro das vértebras, né? Dentro da coluna vertebral, tá? Então, eu tenho ali.
esse sistema. Esse sistema é chamado de sistema nervoso central, como se fosse um computador, né? Onde eu tenho uma CPU. Então, ele está sendo alimentado por estímulos sensoriais, né? Ele está processando lá em cima, em áreas específicas, e depois eu tenho a resposta. Essa resposta nesses neurônios que saem, então, os que entram e os que saem, são como cabos condutores, que podem ir para a periferia, que estão indo para a periferia, ou somática, músculo, ou dos órgãos internos. Então, essa inervação que faz o controle dos órgãos internos é chamado de sistema nervoso periférico autônomo, que é um nome muito infeliz, porque ele não é autônomo coisa nenhuma. Quem manda nele é o central, né? Mas tudo bem. Ele é um sistema também chamado sistema nervoso visceral, porque todas as nossas vísceras, coração, pulmão, pâncreas, rins, todas as nossas vísceras são inervadas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático te conduz a uma ação. Então, sempre quando você está em movimento, em ação, é o simpático que está predominando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui coração. Eu tenho um equilíbrio da frequência cardíaca, né, entre o parasimpático, que diminui a frequência, e o simpático, que aumenta a frequência. Se eu tiver que fazer uma corrida, eu vou precisar bombear mais sangue. Então, a frequência cardíaca aumenta, eu estou em ação. Se eu faço um processo meditativo ou estou no relaxamento, onde predomina o relaxamento? Quando eu me alimento, quando eu durmo ou quando medito. Então, na meditação, predomina o parasimpático, que é o sistema ligado ao relaxamento. Então, veja, o simpático liga à ação, o parasimpático liga ao relaxamento. O simpático, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático diminui. Vamos pegar um outro, sei lá, eu tenho o relaxamento da bexiga no simpático e contração da bexiga no parasimpático. Aí é meio controverso porque é o contrário, né? Mas, por exemplo, brônquios. Eu preciso de um relaxamento bronquiolar para entrar mais ar, tá? Para fazer oxigenação, numa corrida, por exemplo, e contração quando predomina o parasimpático. Então, existe uma modulação parasimpática-simpática. Antigamente, a gente dava esses sistemas também muito isolados. Simpático faz isso, parasimpático faz aquilo. Hoje, a gente sabe que o parasimpático é que modula, na verdade, o simpático. Tá? Então, de tal sorte que existe um equilíbrio. Quando você medita, então vamos pensar no que eu falei na aula passada, ansiedade. Ansiedade, eu estou com um simpático muito ativo. Eu estou liberando muita noradrenalina no meu coração, eu estou com a frequência cardíaca aumentada, eu estou com uma pressão arterial que pode estar aumentada, se eu permanecer nessa estimulação, né? Se eu estou muito ansiosa, como é que a gente fica ansiosa? O peito fica comprimido, você tem contração muscular, você tem taquicardia, sudorese, tudo isso é ação simpática. Quando eu medito, eu trago para o relaxamento, para o parasimpático. Então, o que acontece em termos de sistema nervoso autônomo? Existe uma redução do simpático, uma redução do sistema luta-fuga e um aumento da atividade parasimpática, favorecendo o relaxamento, tá? Então, isso é bárbaro. Então, ação, eixo psiconeuroendócrino imunológico. Eu falei uma seta lá, sistema nervoso autonômico. O que acontece? Diminui a atividade simpática, aumenta parasimpático. Beleza? Acontece que isso tem repercussões também na pressão arterial. Uma coisa muito interessante, por exemplo, uma pessoa hipertensa, né, que toma, por exemplo, uma medicação para hipertensão. Não é que ela vai meditar, ela vai ficar sem medicação. Não, porque infelizmente a gente não sabe como reverter a hipertensão. Mas, como ela vai trazer
a diminuição da pressão arterial, pode ser que essa pessoa que toma medicação, ela vai fazer uso de menos dose de medicamento. Então, se eu associar a meditação a um indivíduo hipertenso, o que ele vai fazer? Ele vai tomar menos medicação. Se ele tomar menos medicação, significa menos efeitos colaterais, menos intoxicação desse organismo. Por isso que hoje, dentro da medicina, se usa muito a meditação como uma ferramenta de co-intervenção, né? No sentido de minimizar a dose de medicamento, né? Então, isso é muito legal. Outra coisa importantíssima, nós vimos que no estresse existe um hormônio, que é o vilão da história, que é o cortisol. Veja, cortisol em níveis normais é excelente, é funcional, ele tem uma atividade anti-inflamatória, ele atua no sistema imunológico, ele tem todo um equilíbrio fisiológico. Mas quando eu estou sob estresse, o que acontece? Um excesso de cortisol. Um excesso de cortisol vai fazer muitas coisas. Primeiro, ele vai atuar naquela área do hipocampo, lembra que está aqui embaixo do lobo temporal, que está fazendo mecanismo de memória? Ele vai diminuir a atividade das células hipocampais, podendo até matar essas células hipocampais, o excesso, diminuindo memória. Então, o excesso de cortisol ele é super prejudicial. Outra coisa que ele é prejudicial, ele começa a aumentar a glicose sanguínea, podendo, muitas vezes, fazer uma estimulação excessiva de receptores de insulina, lá a insulina fica muito presente, e aí eu posso desencadear um diabetes. Então, ele é um hormônio hiperglicemiante. Outra coisa que ele faz, então ele faz na memória, ele é importante, tá? Ele está ligado ao estresse, então ele está aumentado no estresse disfuncional. E uma coisa importantíssima é o seguinte, quando ele aumenta muito, ele começa a dessensibilizar os próprios receptores, que são os locais onde ele se liga, fazendo com que, como ele tem uma atividade anti-inflamatória, ele vai começar nas fases mais avançadas do estresse, ele vai começar a diminuir a sua atividade. Embora eu tenha muito cortisol circulante, ele começa a dessensibilizar o receptor aonde ele se liga, o local onde ele se liga. É como se ele gastasse, a fechadura. A chave não está mais fazendo, não está mais virando a porta, não está mais abrindo a porta. Então, é como se o organismo percebesse que você tem menos cortisol e isso favorece o processo inflamatório. E como eu falei para vocês, inflamação é muito sério. Hoje, inflamação está ligada a muitas doenças, a depressão, por exemplo, até doenças mais bem graves, tá? Até com câncer tem trabalhos mostrando processo inflamatório, dor, né? Fibromialgia, e aí por aí vai, tá? Então, quando você medita, você traz esse cortisol para uma normalização, para um equilíbrio fisiológico do cortisol. E aí, o que acontece? Diminui o estresse disfuncional, diminui os processos inflamatórios e, por tabela, você vai entrando no equilíbrio. Então, vocês vejam que esses sistemas, como eles se comunicam entre si, quando você mexe num lado do sistema, você repercute no outro. E começa, então, a levar a um estado de maior bem-estar. Então, aqui, eu repeti até a mesma figura de meditação, ansiedade, estresse, né? Só para deixar bem claro. Então, a meditação leva a um estado de menor ansiedade e de menor estresse, né? Outra coisa super importante que eu falei a semana passada, lembra do sistema imunológico? Na fase de alerta, o sistema imunológico é mais ativo. À medida que você vai passando nas fases de desequilíbrio, portanto, o estresse disfuncional, você vai levando a uma diminuição do sistema imunológico.
E essa diminuição do sistema imunológico vai favorecer a entrada de vírus, a entrada de bactérias, de parasitas, e aí você tem o quê? As doenças infecciosas. Então veja como isso é importante no dia de hoje, né? Que a gente está lutando aí com essa pandemia, né? Fortalecer esse sistema é essencial. Então a meditação está ajudando sim, reduzindo o medo, reduzindo o sistema imunológico, aumentando, desculpa, o sistema imunológico, fazendo com que esse organismo fique mais forte, mais resistente a infecções. Outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção é a glândula pineal. Essa figura não está tão bonita, mas é tão difícil encontrar uma figura que mostre a glândula pineal. Aqui ele não está mostrando do tamanho, tá? Ele está circulando a glândula pineal, que fica nesta região aqui. Olha que interessante onde ela fica, ó. Mais ou menos nessa direção aqui, ó. Tá? Nessa direção aqui, entre as sobrancelhas, você vai lá, você passa uma reta, você vai dar lá na pineal. A pineal, ela é uma glândula super importante do ponto de vista biológico, do ponto de vista outros pontos de vista, é também, a gente pode falar dela aí como o centro de conexão, né? Na verdade, a meditação busca ativação dessa glândula, né? É fundamental para a gente conectar, né? Fazer essa conexão energética. Mas eu estou fazendo um recorte biológico. Então vamos lá, vamos deixar essa história para outro momento. Nesse recorte biológico, essa glândula, ela faz um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina, ela é o regulador do relógio biológico. O que significa isso? A gente tem no nosso cérebro um núcleo de neurônios, um grupo de neurônios que é chamado relógio biológico. O que é esse relógio biológico? Ele comanda todas as funções fisiológicas em termos de ritmo. Então, nós temos um ritmo biológico que vai desde o macro ao micro. Por exemplo, tudo é regulado por um sistema de claro e escuro, principalmente. Então, a luminosidade, quando entra no meu olho, não a luminosidade, mas a baixa luminosidade, quando o dia está começando a se esgotar, começando a anoitecer, começa a luminosidade cair, essa luminosidade em decaimento que está incidindo no meu olho faz um mecanismo lá complexo onde libera melatonina. Então, a melatonina começa a crescer quando começa a escurecer. Agora, tipo 9 horas, 9h05, ela deve estar no pico máximo. Começa a dar muito sono nesse horário, 9, 10 horas, ela começa a crescer, tá? Por quê? Porque ela é super importante para o sono. Ela é importante no momento do sono. Mas não é só isso. Ela é um ciclizador de todos os parâmetros fisiológicos, e eu falo de tudo mesmo. Temperatura é cíclica, hormônios tem pico cíclico. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você tem um pico máximo de cortisol. À meia-noite, você tem um pico mínimo de liberação de cortisol. Então, ela regula a glândula suprarrenal na produção desse hormônio e de todos os hormônios. Então, ela é mais ou menos como um maestro, tá? De uma orquestra. Então, todos os parâmetros fisiológicos seguem um ritmo. Por isso que uma pessoa, por exemplo, que dorme, que é trabalhador noturno, né? Ele tem uma sobrevida menor, porque por mais que a gente tenta se adaptar, a gente não consegue virar esse ciclo, porque nós somos seres adaptados ao claro e escuro. Então, a gente dorme à noite e fica acordado durante o dia. Então, todos os hormônios, neurotransmissores, receptores, células, multiplicação celular,
tudo é orquestrado. É tudo muito bem determinado. Quando você medita, você aumenta a liberação de melatonina. Então, isso é um baita indutor de sono, né? Você tem uma regularidade, uma qualidade de sono melhor. E todo o ritmo biológico entra em equilíbrio. Outros efeitos são intermináveis, né? Por exemplo, memória semântica, eu já falei, a memória que está ligada ao hipocampo, você aumenta neurogênese, você aumenta a multiplicação de neurônios nessa área, tá? Aumentando memória. Você tem liberação de substâncias chamadas endorfinas, que dá uma sensação de contentamento. A serotonina, que está ligada ao humor, diminui fadiga, tá? Então, quando você medita, você fica com maior vitalidade, porque todo o sistema está em equilíbrio, está entrando mais em equilíbrio. Lembra? Sistema, lá no começo que eu falei, quando você tem a fase de alerta, você tem mais vitalidade, menos fadiga. Outros efeitos aqui, agora aqui que eu acho fundamental, tá? Chama a atenção de vocês. Não é só do ponto de vista funcional, é do ponto de vista estrutural. Eu modifico as células cerebrais, eu modifico a estrutura do meu cérebro. Isso, gente, é coisa que muda comportamento. Lembra que eu falei na aula passada, quando eu falei de neuroplasticidade, eu nem sei se foi na aula passada, eu falo tanto disso, mas a neuroplasticidade, eu vou falar um pouquinho dela, são caminhos neuronais, né? Que quanto mais eu faço esses caminhos neuronais, mais ele fica fortificado. Quando eu não vou muito por esses caminhos neuronais, eles se desfazem. Então, quando a gente medita, por exemplo, eu tenho menor sensibilidade à dor. Isso está associado a várias regiões do córtex pré-frontal, principalmente, onde você tem o componente emocional da dor, que é muito curioso. A dor é uma proteção, tá? Então, quando eu tenho uma lesão, né, sei lá, pisei num prego, eu tenho a sensação dolorosa, ela caminha, sobe pela medula e vai no córtex chamado córtex somatosensorial, onde eu tenho a sensação da dor. Mas a dor, ela é muito mais complexa, por quê? Porque ela percorre áreas do córtex, do giro do cíngulo, lembra aquele giro do cíngulo que fica aqui à frente? Ela vai até giro do cíngulo anterior, o giro hipocampal, que fica em cima do hipocampo, e uma região chamada ínsula, que é uma região que fica atrás aqui dessa região aqui, se eu abrir, né, esses dois lobos, ele fica mais ou menos aqui por dentro, tem uma região chamada ínsula, que é uma região de associação de estímulos. Então, essas áreas, elas dão o componente emocional da dor. O que significa isso? Significa que quando eu medito, eu mexo nesse componente emocional da dor. Eu posso sentir a dor, mas eu dou menos importância a ela. Eu sofro menos com a dor. Olha que coisa curiosa, a morfina é um medicamento que faz esse desacoplamento, tá? Do componente emocional da dor. A meditação também. Então, você suporta o estímulo doloroso mais, tá? Redução do estresse, já falei bastante, né? Relacionado à redução da... Mas olha, veja, lá eu falei do funcional, aqui eu tô falando que mexe com a estrutura, mexe com aquela estrutura da amígdala, tá? Reduzindo a substância cinzenta. Essa região basolateral é onde entra todos os estímulos sensoriais, tá? Para a amígdala. E essas estruturas, que não vêm ao caso agora, que são estruturas complexas, são regiões chaves no controle emocional. Então, como eu falei para vocês, diminui a atividade da amígdala, mas se não bastasse diminuir a atividade, ela reduz a própria amígdala.
Então, você tem, ao longo do tempo, uma transformação no cérebro mais consistente. Outra coisa bacana também aqui é o aumento da percepção de si e do outro. Ela ativa áreas, tá? Que aqui não vem ao caso também, relacionado ao aumento da substância cinzenta do hipocampo, córtex cingulado, giro temporal, parietal, várias áreas que te dão a percepção de si e do outro. Então, ela aumenta essa percepção do si, né? Essa percepção fica mais aguçada, porque ela mexe com essas áreas. E a meditação também conduz a áreas cerebrais envolvidas na elaboração da informação subjetivamente relevante, na resolução de problemas e no comportamento adaptativo. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, o córtex pré-frontal é super importante na tomada de decisão. Se você tem um equilíbrio emocional, quer dizer, um balanceamento melhor do córtex pré-frontal, você tem soluções mais assertivas, você é mais assertivo. Mas se não bastasse isso, ele mexe mesmo nessas estruturas, nessas alças, de uma forma mais impactante, mais duradoura. E o que eu achei o máximo é essa interocepção. O que significa isso? É a capacidade de você se auto-perceber sensações internas. Lembra que é uma volta para o interno? É como se eu desconectasse o externo e volto para o meu interno? Por isso que eu pedi para o Guilherme hoje fazer uma meditação, onde ele vai levar a gente a entrar nesse mundo mais interno, em vias mais internas, de autopercepção de estruturas internas, tá? Perceber, por exemplo, dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, lá para dentro. Quando você faz a primeira vez, parece que, sei lá, pode ser até meio difícil, mas quando você vai fazendo isso e vai sensibilizando esse organismo, com o tempo você vai começar a perceber. Uma coisa que mais me assustou, quando eu comecei a perceber, ter um pouco dessa interocepção, né, mais aguçada, eu percebi o meu batimento cardíaco. Nossa, eu fiquei assustada. Nossa, que coisa esquisita, meu coração batendo sem eu pôr a mão. Eu tô ouvindo ele bater, eu estou sentindo ele bater. Então, é uma percepção interna, do órgão interno. Então, você começa a ter essa desenvoltura. E para finalizar, então, eu queria dizer da importância dessa meditação diária, porque esta modificação estrutural só é possível quando eu mudo as conexões entre os neurônios, o que a gente chama de sinapses. Conforme eu vou fazendo esta estimulação em determinados caminhos neuronais, eu vou fortalecendo esses caminhos. E aqueles caminhos que não são estimulados vão perdendo a força. Então, isto é que é mudança comportamental. Então, é como se você, faço essa metáfora, é como se você, por exemplo, entrasse numa floresta, onde não tem caminho nenhum. Se eu começar a ir hoje nessa floresta, sempre dando os mesmos passos nos mesmos lugares, eu vou impactando, fazendo um imprint ali, naquele caminho, e aquele caminho se torna, depois de um certo tempo, uma estrada, tá? Se eu deixar de percorrer esse caminho, o mato nasce de novo, o caminho some, e eu começar outro caminho, ele começa a impactar em outro caminho. Então, é isso que é a beleza desse processo, porque ele muda a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldar funcional e anatomicamente a estímulos externos. E isso te dá, então, flexibilidade de pensamento, flexibilidade de raciocínio, mais lucidez. Então, a lucidez, ela vem daí, né? Da capacidade de gerenciamento dessas áreas cerebrais. Então, pessoal, o que eu tinha para falar é isso, tá? Super obrigado. Vou descompartilhar a tela agora para ver vocês.
E eu acho que agora, Guilherme, seria muito bem-vindo a meditação. E aí depois a gente abre um espaço para diálogo. O que que você acha? Deixa eu só ligar o microfone melhor aqui. Você acha melhor fazer agora ou você acha abrir o diálogo agora? Não, vamos fazer. Eu acho, sabe por quê? Porque a gente pode coletar os resultados, a gente pode falar um pouco dos resultados e pode abrir um espaço para diálogo que eu acho bem legal. Pode ser? Pode. Vamos fazer a prática, então. Eu vou propor para a gente fazer algumas coisas. A gente vai fazer o centramento, né? A gente vai fazer descompressão mental, centramento, práticas bem simples que qualquer pessoa com experiência em meditação ou não consegue fazer. E depois a gente faz. Eu gostei desse nome, como é? Intro o quê? Interoceptivo. Isso, interocepção. Parece. Interocepção. Isso aí. É extracepção, né? Estímulos externos. Então, por exemplo, audição, visão, tal, é tudo externo. Esse é íntero, esse é dentro. Okay. Então, eu amei isso daí, porque eu falei, quando eu vi, né, a meditação que você fez, eu falei, isso está casando muito bem. Tá bem? Vamos então, eu vou colocar uma... Geralmente a gente não medita com música, mas eu vou colocar só pra gente... Eu vou aproveitar e meditar também. Vou me desconectar aqui. Pode ser? Aqui, pode. Beleza. Então vamos encontrando os nossos isquios, esses dois ossinhos das nádegas que são os pilares da nossa meditação. Vai balançando devagar de um lado para o outro até achar essas duas bolinhas aí. Encontrou? Para em cima delas. Você pode estar com os pés plantados firmemente no chão, a 90 graus, se você está numa cadeira. Você pode amparar toda a extensão das costas ou vir bem para frente na ponta da cadeira. Isso vai garantir mais uma âncora, né? A âncora postural, para que você se estabeleça aqui. Se você está no chão e gosta de sentar em posições iógicas, né? Lótus, meia lótus, você pode sentar com os pés um na frente do outro, ou com um dos pés em cima da coxa, ou ambos aí em Padmasana, né? A postura de lótus completa. Vai se estabelecendo na sua postura, devagar, relaxando os ombros, estendendo os ombros, alongando a musculatura das costas de um lado para o outro, devagar se estabelecendo aí. Então, vamos fazer a nossa descompressão mental. Da seguinte forma, Vocês estão ouvindo? Pronto. Perfeito. Tá bem. Então, agora vocês vão inspirar e trazer os braços aqui na lateral do corpo, contraindo a musculatura e prendendo a respiração. E nós vamos expirar em 2 lufadas fortes, extraindo todo o ar dos pulmões 2 vezes, tudo bem? Então, inspira. E joga as mãos lá pra frente e relaxa. Mais uma vez. E mais uma vez. Agora vai se estabelecendo na postura e observando a respiração que acontece lá no baixo ventre. Vai estabilizando sua presença no agora. Vai percebendo o seu corpo, sua mente, seus pensamentos. A respiração fluida e serena ali na barriga. Ao inspirar, a barriga se projeta lá na frente.
Ao expirar, ela se recolhe lá atrás. Esteja aqui, presente. Observe o volume do seu corpo quando está cheio de ar e quando se esvazia. Coloque-se inteiramente no agora. Sua respiração indo e vindo profunda, como as ondas do mar na beira da praia. Ao inspirar, você se enche de energia e vigor. Ao expirar, você relaxa e dissolve os pontos de tensão. Então percorra seu corpo com a sua atenção. E ao expirar, vai derretendo os pontos de tensão como manteiga diante de uma vela. E você relaxa seu pé direito, seu pé esquerdo. Relaxa sua panturrilha direita, sua panturrilha esquerda. Relaxa seu joelho direito, seu joelho esquerdo. Relaxa a coxa direita e a coxa esquerda. Relaxa os glúteos. Relaxa a região pélvica. Relaxa o baixo ventre e a região lombar. Relaxa o tórax e o meio das costas. Relaxa ombro direito, braço, antebraço direito, mão e dedos da mão direita. Relaxa ombro esquerdo, braço, antebraço, mão, dedos da mão esquerda. Relaxa o pescoço. Relaxa os músculos da face e o topo da cabeça. Simplesmente esteja aí. Lucidamente aí. Observe a paisagem sonora. Perceba os sons internos e os sons externos. Os sons do seu corpo. A paisagem sonora ao seu redor. Perceba como a sua atenção, se estiver desapegada, flui em todos os espaços. E como essa atenção livre, espontânea, vai soltando, pouco a pouco, de você os blocos de preocupação, de ansiedade, vai soltando de você as inquietações, e você simplesmente estabelecida aqui e agora, percebe que de maneira factual, neste exato instante, neste presente momento, está tudo bem. Se a sua mente devagar, não brigue com os pensamentos intrusos. Peça licença a eles e expire lentamente por 3 ou 4 vezes. E depois retome um ritmo confortável. Se você ficar sonolento ou sonolenta, inspire vigorosamente 3 ou 4 vezes e depois retome um ritmo confortável. Esteja aqui, presente, ancorado, ancorada neste aqui e agora.
sua respiração, percebendo que de fato só há este aqui e agora. Não há passado do qual sentir saudade ou remorso, nem futuro pelo qual ansiar ou temer. Há este momento singular do presente, no qual você se percebe vivo, viva. Quando eu tocar o sino, faça a contagem de 7 lentos movimentos respiratórios. Lembre-se que a observação desinteressada e desapegada é mais importante do que a contagem em si. A contagem é mais uma âncora para te manter estabelecido, estabelecida no aqui e agora. Esteja aqui, presente, lúcido, lucidamente ancorado neste aqui e agora. Abra a palma das suas mãos e repouse a sua atenção dentro do seu dedo indicador direito. Coloque a sua atenção dentro do seu dedo. É um comando diferente, mas tente perceber aí, dentro do dedo direito. Veja se há sensações, percepções. Note que você possui esse dedo direito. Ele é parte integral de você. O que aparece aí? Expanda agora essa tensão, esse calor, essa pulsação para a palma da sua mão. Perceba dentro da sua mão. Você consegue? Flua na sua respiração e mantenha a atenção dentro da sua mão. Agora perceba seu antebraço dentro do seu antebraço, do seu braço e da sua mão direita. Habite aí dentro. Faça o mesmo com a sua mão esquerda. Perceba que você consegue alternar dentro da mão direita, dentro da mão esquerda. Penetre com sua atenção dentro do braço direito, dentro do braço esquerdo. Sinta-se aí no seu corpo, ancorado no seu corpo. Perceba ambos os braços.
Perceba dentro da sua perna direita. Coloque a atenção, mergulhe aí. Dê esse comando para si, vá para dentro da perna direita, dentro da perna esquerda. Perceba a inteireza do seu corpo. A respiração vai e vem. Vamos agora perceber lugares mais sutis em nós. Vamos iniciar com o centro luminoso do nosso peito. Se você quiser, você pode tocar exatamente onde fica o timo e perceber a superfície do centro do peito. Primeiro a pele, a roupa tocando essa região do centro do peito, você se dando conta dela. E você mergulha aí para dentro. E presta atenção dentro do seu peito, dentro do seu tórax. Sinta vibrar, pulsar ou emanar qualquer tipo de sensação. Algo diferente, novo, mas mergulhe dentro do seu peito. Mova a atenção agora para a superfície da sua testa, para o centro da testa, o ponto entre as sobrancelhas. Perceba a superfície da sua testa. E mergulhe agora para dentro da sua cabeça. Repouse sua atenção agora alguns centímetros dentro da sua cabeça. Esteja aí, mantendo focada essa pulsação dentro da cabeça, no interior do crânio. E você mergulha mais e mais fundo para dentro da sua cabeça e percebe quais as sensações que aparecem aí. Respire profunda e lentamente. Na expiração, deixando todo o tumulto de lado, toda a espuma dos pensamentos e apenas sentindo o interior do seu crânio. E agora, você alterna essa pulsação e essa atenção dentro da cabeça, dentro do peito, dentro da cabeça, dentro do peito, dentro da cabeça, dentro do peito. Esteja aí em você. A pulsação dessa atenção, a presença dessa atenção, começa a se tornar dinâmica e fluida de sorte que em algum ponto você vai perceber que consegue estar dentro da sua cabeça e dentro do seu peito simultaneamente. Até lá, vá subindo e descendo.
Esteja aí presente. Se você se dispersar, lembre-se dos antídotos e expire lentamente 3 ou 4 vezes. Se estiver sonolento, inspire vigorosamente 3 ou 4 vezes, mas mantenha essa atenção no interior do crânio, no interior do centro do peito. E se você for capaz de fato se concentrar aí, essa sensação de habitar em si mesmo será por si só tão nova que vai banir as distrações e o cansaço por si só. Mais fundo, mais e mais fundo dentro de si. Essa sensação de estou dentro de mim pode ser expandida. Você fluiu entre seus braços, pernas, cabeça e centro do peito, e pode fluir essa percepção interior e tentar expandi-la para o corpo inteiro. Habitar o interior dos seus músculos, habitar o interior dos seus ossos, habitar o interior da estrutura da sua postura. São percepções sutis e que dependem de você se entregar aí, de você soltar. É mais um ato de soltura do que de imposição forçosa. É um render-se ao momento. É perceber que, de fato, não falta nada, não resta nada, não há mais nada senão este instante. Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Shri Guru Bhyo Namaha. Paz, paz, paz entre todos os seres. Vá voltando devagar. Antes de abrir os olhos, porém, movimente braços, antebraços, pernas, pés, dedos das mãos, dedos dos pés, tronco, cabeça, pescoço, soltando o corpo. E quando estiver pronto, pronta, inspire fundo e devagar abra os olhos.
Observe por alguns instantes as sensações que remansam aí. Perceba o efeito da prática. E aí? Vamos voltando e tentando recalibrar nossas ideias e nossa presença. E aí agora, tia Edna está pronta para responder suas perguntas. Maravilha, foi ótimo. Nossa, tudo de bom. Gratidão. Bom, pessoal, eu acho que agora abrimos um diálogo, né? Eu acho que para falar um pouquinho da prática, como a gente se sentiu, falar dúvidas, é diálogo, né? Não é algo que se vem de cima para baixo. E aí, pessoal, como é que foi? Quero ouvir vocês agora. Nós temos ainda alguns minutos aí, né? E aí, Orfeu? Acendeu a câmera? Como é que você tá? Querem que desligue a música ou não? Eu queria agradecer aí, porque foi uma experiência muito boa. Muito boa. A música interfere no som, Guilherme. É melhor tirar, Guilherme, senão a gente não consegue. Mas eu posso começar perguntando já, Edna? Opa, vamos lá. Bom, pelo que você conhece de mim, acho que quando você falou, ih, o Orfeu vai perguntar sobre isso. Estou aqui, se eu souber responder. Fala um pouco Perguntar se pode, eu não sei se eu vou saber responder. Não, lógico que vai. Por que você separou o fato dos outros sentidos? O que que é? Porque eu Por que falei o você quê? separou o fato dos outros sentidos? Então, Quando você estava falando, você lembra que o olfato, né? Ele por ser um sentido extremamente importante na nossa sobrevivência, ele, do ponto de vista até filogenético, ele não passa pelo tálamo, ele é processado diretamente no córtex parietal, tá? No comecinho aqui, né? Não, mas o trato olfatório vai direto no sistema límbico, né? Sim, vai direto. Ele vai direto, mas ele não passa primariamente pelo tálamo. É isso que eu quis dizer. Porque você tem, primariamente, você tem as áreas de processamento primário. Área da visão, de processamento primário da audição, e assim por diante, né? Do córtex somatosensorial. O que eu quis falar é o seguinte, que todos os sentidos, eles passam pelo tálamo, primariamente, para depois serem processados em áreas primárias. O olfato, ele vai direto. Ele não passa por essa estação, ele passa secundariamente, mas não primariamente. E isso a gente poderia, do ponto de vista da história dos perfumes, a gente considerar que os usos lá para trás, eles se iniciaram justamente na facilitação da conexão com o divino, né? Então, ou seja, ele tem uma diferença, né? Só para provocar, você sabe. Você como perfumista, para quem não conhece o Orfeu, ele é uma pessoa bastante interessante, né? Assim, porque ele é psicanalista e ele é químico, né? De formação e perfumista. Então ele entende profundamente de perfume, personalidade, é a área que ele trabalha, né? Então, eu estou justamente provocando porque a gente sabe que dá essa diferença. O que eu quero te falar é o seguinte, que a gente sabe que a essência, ela tem, né, uma ação direta no sistema emocional, né?
Você pode usar dessas essências para modulação, né? Diminuição de ansiedade. Então, tem várias essências, né? Você dá aula sobre isso, né? Nós, para quem não conhece, eu tenho a honra de dividir um módulo de neurociência na perfumaria, né? No perfume lá no curso de perfumes. Então eu faço o módulo junto com o Orfeu, né? É verdade, Então, somos colegas lá. somos colegas, né? Então eu aprendo de montão com o Orfeu quando ele fala desses perfumes que eu fico maravilhada. Não, eu Mas só queria provocar para a questão do olfato, porque o olfato ele acaba entrando vamos dizer assim, num processamento diferente dos outros sentidos, né? Sim, E sim. também sobre a variabilidade da frequência cardíaca, que você anotou a variabilidade no domínio do tempo, né? Ou melhor, no domínio da frequência, que é a quantidade de batimentos numa unidade de tempo, né? Isso. Mas que a gente trabalhou também, não sei se você se lembra, com a variabilidade no domínio do tempo, que era a variabilidade dos intervalos entre os batimentos, né? Uhum. E essa variabilidade, quanto maior o desvio padrão, mais é sob domínio do parasimpático. Isso. E quanto mais ela se iguala, mais o estado de atenção no domínio do simpático, né? Então, isso é uma coisa importante, porque hoje a gente tem essa ideia. Antigamente a gente pensava, né, simpático, parasimpático, uma coisa meio desconectada. Hoje a gente sabe que quem comanda, na verdade, é o parasimpático na modulação. Então, quanto mais você aproxima da ativação desse sistema parasimpático, mais você equilibra do ponto de vista emocional. E é exatamente essa coisa que você está falando, né, dos intervalos, né, no tempo. E maior adaptabilidade e a conjugação do interno com o externo, né? Dos endógenos com os exógenos, né? Exatamente. Por isso que a meditação é um método, uma metodologia muito importante nesse sentido, porque ele te leva a uma estimulação parasimpática maior, modulando esse sistema simpático, e como os sistemas estão interconectados, você tem uma modulação mais generalista, né? Principalmente via melatonina, né? Melatonina. Via melatonina, quando você tem a liberação, a ativação da pineal. A pineal ela é uma glândula importantíssima, né? A gente achava que era uma glândula vestigial, né? A gente achava que não tinha nenhuma importância, mas os estudos cada vez mais mostram, né, que ela é a glândula mestra, que comanda todos os ritmos biológicos, né? Junto com a hipófise, né, que comanda junto com a hipófise. Então, você veja que coisa importante. A grande saída do sistema emocional, do sistema límbico, é o hipotálamo. E o hipotálamo se conecta como área, né? Ele tem funções vegetativas, funções comportamentais e funções endócrinas. Então, é através dele que você tem a conexão com os sistemas, né? Então, ele é como se fosse uma grande saída do sistema límbico. E aí você tem a hipófise controlando todos os hormônios, né? Hormônios importantes de equilíbrio. Então, todo o endócrino é controlado, né, por isso. Então, o emocional ele impacta direto no endócrino, impacta direto no imunológico, impacta direto no sistema nervoso autônomo. E na homeostase, né? Então, você cria, na verdade, mecanismos gerais de homeostase, de equilíbrio, né? Então, o tempo todo esse equilíbrio é dinâmico. Você está tentando desequilibrar e o organismo está tentando reequilibrar. É verdade. Obrigado. Tá? Que mais, pessoal? Quem que tá ali no iPhone? Quem que é que eu não estou enxergando? Hã? Que ligou a câmera. É a Jane. Ah, Jane. E aí, Jane, quer falar alguma coisa? Alguma dúvida?
Gui? Ela tá falando, mas o microfone tá bloqueado. Ah, o microfone está bloqueado. Desbloqueie seu microfone, Jane, senão a gente não te ouve. Agora? Ah, Tá ouvindo agora? agora sim. Fale, Ah, Jane. eu sempre tive muita curiosidade e vontade mesmo de meditar. E aí, nessa aula experimental, eu vi, parece ser mais complexo do que eu imaginava. Porém, é uma coisa que eu, de fato, quero colocar na minha prática diária. Porque eu tenho amigas, né, que falam tanto da meditação, mas assim, ninguém nunca soube, né, me explicar como que eu faço para iniciar. Então, a dúvida que eu queria tirar, principalmente, é se eu preciso fazer algum curso para meditar, né? Fora isso, assim, as suas explicações foram excelentes e várias dessas coisas eu vi na faculdade de psicologia que eu terminei o ano passado, né? Olha, que Então, bom. para mim, foi recapitular tudo, foi maravilhoso. Quero, de fato, colocar isso na prática. Eu quero pôr. Uma coisa que eu quero Isso, Jane. insistir. Seja muito bem-vinda. Olha, você está no lugar certo. Nós estamos com um mestre aqui, que é o Guilherme. O Guilherme, ele é um excelente orientador, né, professor nessa área, e o Instituto Revolução de Si, ele está voltado exatamente para isso. Então, a gente tem meditações regulares, todos os dias, né, Guilherme? 7h30 da noite, 15 minutos de meditação, Todos depois a os gente dias. tem todos os dias. Então, fala um pouquinho, Guilherme, que eu acho que é você o comando agora. Duas coisas aqui, Lógico. hein? Eu não sou responsável pelas expectativas criadas graças à propaganda excessiva da tia Edna, tá? Segunda coisa. Bom, só um comentário antes de eu falar das atividades do Instituto. Respondendo a tua pergunta, não necessariamente precisa de curso, porque meditação é um ato natural, né? É uma inclinação natural da consciência humana. É claro que sistematizar de uma forma pedagogicamente clara, como um curso, uma aula, um workshop, facilita para nós, por quê? Porque é uma coisa natural de todas as culturas, todas elas de alguma forma desenvolveram suas formas de meditação e contemplação, de introvisão, de olhar para dentro para tentar descobrir quem sou eu de fato, qual é a razão da minha consciência, o que é essa consciência, mas uma vez que esses caminhos já tenham sido percorridos tantas e tantas vezes por tantos mestres e mestras de tantas culturas diferentes, sistematizar esse aprendizado faz com que os nossos resultados sejam mais excelentes e que a gente não fique tateando no escuro. Agora, esse ato de simplesmente repousar a atenção, por exemplo, nas âncoras, como da respiração, do mantra, dos pensamentos, isso é algo que a gente consegue fazer. Tem três coisas que eu posso falar sobre isso. A primeira é essa daqui. A gente escreveu esse livrinho ano passado, na verdade, publicamos ele ano passado, A Revolução de Se Desperte Já. Eu fundamentei aqui, até a Edna fez a consultoria da parte científica, né, Edna? Mas eu fundamentei aqui, basicamente, o que é meditação, o que não é meditação, quais são as diferentes formas de abordar, qual é a filosofia por detrás das práticas meditativas e algumas técnicas que são bem fáceis de fazer, que pelo livro dá para acompanhar. Todos os dias na página do Instituto, de segunda a sexta, pelo menos, tem práticas às 19h30 e sem ser este sábado agora, dia 2, no outro, que é dia 8? Não. É 8. Dia 8. O próximo sábado Não, começa 9, um curso né? básico. 8 ou 9? É 9? É sábado do curso de mantras? Peraí. Acho que é 9. Acho que é 9, porque 8 acho que é sexta-feira, acho. É 9 aqui. É 9. Então, dia 9, a gente vai começar o curso Meditações e Mantras para Tempos Difíceis, onde eu vou ensinar técnicas diferentes para momentos diferentes, junto com o que é a ciência dos mantras, né? Para além de toda essa parafernália esquizotérica que professam por aí, mantra é um sistema muito interessante, é uma ferramenta cognitiva de controle do fluxo dos pensamentos a partir de afirmações e de sons, né? E a gente vai entender como é que o mantra funciona, que não é essa pataquada que tem vendido por aí, né?
tem funcionado há uns milênios para transformar a gente muito sábia em mais sábia ainda. Então, vamos olhar como é que essas ferramentas, às nossas disposições e feitas com diligência, com disciplina e com cuidado, produzem resultados estupendos assim na consciência. Essa é uma das coisas. Então, pelo menos eu acho que isso daí é importante você participar, né? Por exemplo, no Instagram, né? Que é sim. a meditação diária. Sim. Você queria perguntar, Jane, perdão. Nossa, não, essa meditação que você faz 15 minutos todos os dias é pelo Instagram, então. Isso. Eu preciso abrir uma conta no porque assim eu tô tentando. É pelo Instagram do Instituto. Ah, eu acho que eu vou ter que abrir. Eu tava relutando, mas assim, eu tô tentando, sabe, uma das coisas é me manter distante das mídias sociais. É bom, é bom. Mas então, para isso, se inscreve nos cursos conosco, que aí a gente faz via Zoom e aí você consegue acompanhar sem precisar se poluir com essa tonelada de coisas. E o livro também, se você quiser, a Patrícia pode enviar para você. E tem domingo, né? Ah, sim, verdade. Domingo, Todas as quartas-feiras. da manhã. É verdade. Então, tem outras atividades do Instituto que você pode acompanhar. Todos os dias, de segunda a sexta, tem Hatha Yoga, que é o yoga, é a meditação do corpo, né? É o desenvolvimento do corpo para a sua saúde íntegra, né? Integral. Não dá para você sentar a longo tempo de meditação se você não tiver um bom preparo físico para isso. Então, a gente tem excelentes professoras, a Cida e a Fabi, de segunda a sexta. E a gente tem de quarta-feira à noite as aulas baseadas no livro Revolução de Si e prática meditativa. E de domingo nós temos prática meditativa também e os estudos e diálogos sobre a Bhagavad Gita, que é um texto indiano que, dentre outras coisas, ensina a suprema ciência dessa liberdade profunda. Eu vou começar, de fato, com a meditação, que é, né, para a gente ir fazendo paulatinamente, né? As aulas de quarta-feira à noite, você pode fazer, elas são gratuitas também. A gente, só os membros do Instituto que fazem contribuições conscientes, né, para ajudar a manter o trabalho. Mas você pode fazer as aulas também e dá para acompanhar bem legal. Tá bom. E aí eu fico sabendo como? Então, no Facebook do Instituto, no nosso Instagram, no Instagram no nosso site também, revoluçãodesi.com.br. No site. Tudo tá lá no site. Tá certo. Põe no chat, revoluçãodesi.com.br. Tudo Coloca junto. aí, Ri, por favor. Ou a parte tá colocando, acho. Seja muito bem-vinda, Jane. Vai ser muito bom. Obrigada a Helena, imagina, pela dedicação em responder direitinho. Imagina, seja muito bem-vinda. A Helena queria falar, ela levantou a mão. Oi, Gui, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo, saudade. Eu também. Parabéns pela aula aí para a Edna, foi muito boa. E a meditação também foi maravilhosa. Mas eu queria tirar uma dúvida com você e com ela, não sei quem vai me responder. Assim, a meditação, ela tem feito todos esses benefícios que a Edna falou para mim, né? De reduzir estresse, ansiedade, tudo isso. Tá muito bom. Mas eu tenho notado de algum tempo para cá que quando eu vou meditar, eu relaxo, entro na meditação, tudo certo. Mas eu tenho uma contração involuntária dos olhos. Ele contrai absurdamente, assim, fecha totalmente, e essa parte, assim, da boca também. Eu fico bem contraída. Mas, assim, não me incomoda. E eu não consigo abrir os olhos nem nada, assim, só depois que termina a meditação. Posso? Pode, Guilherme, pode Essas microtensões em determinadas regiões do corpo tem dois aspectos aí. Primeiro, é sempre essa nossa instância consciente, esse nosso ego, tentando se apropriar daquele momento e deixar em algum ponto de tensão uma luz de alerta ali, dizendo fica aqui, no sentido de, olha, não se perde nessa atividade que eu não quero perder o controle. Por outro lado também, e isso são reminiscências nossas,
físicas ou emocionais que tentam manter a gente ancorado em alguma sensação de controle. E, na verdade, a meditação depende dessa soltura. Alguns exercícios para poder soltar a musculatura da face e deixar você ainda mais profundamente nesse estado são: ergue as sobrancelhas. Então, quando você perceber que os olhos estão muito contraídos, ergue as sobrancelhas e com a expiração, lembra que eu falei, né? A sua expiração serve para soltar os pontos de tensão. Então, primeira coisa que você faz é notar. Nossa, então eu estou contraindo os músculos da face. Deixa eu perceber por quê. Depois que eu percebo, eu vou começando a soltar, fazendo pequenos movimentos. E um terceiro aspecto, você pode, em algum momento, além da expiração lenta, fazer afirmações positivas. Essas, como eu faço, né? Aqui, agora está tudo bem. Porque aí você vai soltando os pontos de tensão do corpo e aí o processo é muito mais relaxante e significativo. Mas no começo é normal a gente criar alguns maneirismos, alguns vícios para associar isso. Isso é outro aspecto, né? Não é só não perder o controle. Mas a gente começa a criar algumas vias pessoais para tentar, como se fosse criar um código interno para poder acessar esse estado de tranquilidade. É para dizer para o corpo assim: olha, agora é hora de meditar, é para relaxar, mas não é para dormir. Então é normal você contrair o braço, a perna, o rosto, mas na medida em que a gente vai se estabelecendo na presença, isso vai soltando. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção, né, Guilherme, é que quando você está no começo do processo meditativo, como a gente não está acostumado a se auto-perceber, a perceber as sensações corporais, porque a gente vive numa aceleração muito grande, a gente não tem percepção. A gente fala assim: nossa, eu saí da meditação, tá doendo, ai, tá me incomodando, aumentou a minha ansiedade. Por quê? Na verdade, estava ali presente aquilo, mas não estava perceptivo. Ela faz vir à tona, né? Tem duas coisas, né, Edna? Por um lado, ela pode fazer vir à tona. Por um lado, ela pode fazer vir à tona esses conteúdos, essas ansiedades, essas inquietações que já estavam ali em latência, ou elas fazem, ou você começa a meditar e dorme. É muito comum, ou que você durma. Até o Roberto Cardoso comenta isso, que esse pessoal que fica pescando, parecendo que está no show de rock, não é dormir, né? Ele fala que isso é um estado de profundo relaxamento, ainda sem controle corporal. Mas tem muita gente que dorme durante a meditação, por quê? Porque a gente vive tão hiperacelerado e tão hiper bombardeado de referências, informações, que na hora que você diz pro teu corpo, relaxa aí, ele dorme. Já é o condicionamento, né? Por isso que é interessante a gente insistir no processo. É que nem mais ou menos quando a gente vai para a academia, que no começo é muito ruim fazer exercício, né? Dói, você sente... corpo parece que não quer fazer aquilo, né? Na meditação a gente passa também por esse processo, né? Até que isso vira um hábito, né? Aliás, essa é uma boa definição para o que é meditação de fato, né? Ela é uma ginástica da consciência. É um esforço que a consciência faz por sobre si para que ela se torne livre, para que ela se torne livre de condicionamentos, livre de limitações, livre de torpor, livre desse sonambulismo e desse automatismo com o qual a gente está tão acostumado. Então, é como uma ginástica da consciência mesmo. Então, na medida em que você faz com frequência, dedicação e disciplina, os resultados vão aparecendo. E principalmente disciplina, que para a gente é tão difícil, né, Guilherme? Para todos nós, né? Colocar uma disciplina na vida. É complicado. Que mais, gente? Tá sem som. Eu falei que acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que eu fechei. Se tem mais alguém, a gente pode. No chat, no Ricardo, não tem ninguém aí nas dúvidas? No chat, não. Não? Não, no chat também não. Ok. Então, vamos dar por encerrado, Guilherme? Se ninguém tem mais nada para falar. Eu quero agradecer a todo mundo, a você principalmente, Edna, por toda a dedicação e o carinho com que você montou essa aula. Quero agradecer ao pessoal, né, por na véspera de um feriado, no meio do fim do mundo, tá parando para ouvir sobre educação emocional, sobre transformação da consciência, e desejo a todos uma excelente noite. Eu também quero agradecer o convite aí, Guilherme. Tô sempre, você sabe que eu
Eu amo, né, fazer essas coisas. Então, agradecer a todos os que participaram, né? E venham mais vezes aí, começam a entrar no site, que a gente tem muita coisa. Ô, Edna, posso Oi, colocar? Adeli. Só lembrar o pessoal que essa aula vai estar depois no YouTube, né? Quem quiser assistir novamente. Isso é uma coisa legal, porque, olha, a proposta da gente é levar isso para o máximo de pessoas. Então, compartilhem. Tem lá a aula da semana passada, está lá no YouTube, e essa aula também vai subir para o YouTube. Então, eu acho que é muito legal a gente participar e compartilhar esse material, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas fizer essa atividade, melhor, né? A gente vai ajudar muita gente. Sim, e ouvir novamente, depois que medita, de repente tem alguma dúvida, alguma sensação, é sempre interessante. Isso. Serve como um guia prático também. Exatamente. Boa noite a todos. E venham, né? Venham para o Instituto para meditar junto com a gente. Tá bom? É isso Agradeço mesmo. a todos. Obrigada. Beijo, Tá? Tchau, tchau. Até. Tudo bem, Ricardo? Pode desligar. Obrigada, tá? Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, tá? Boa noite. Bom feriado para todos. Boa noite, Edna. Boa noite. Oi, Ângela. Que prazer te ver aqui. Boa noite, bom feriado. Muito bom, viu? Obrigada. Obrigada, minha querida.